Oi, tudo bem? Eu vou lá no apartamento do Luiz Bevilacqua. Olá, Bom dia. tudo bem? Bom Tudo dia. Posso entrar? Pode entrar, muito prazer. Conta, curioso Luiz, essa isso. história do Espaço Alexandria ser oficioso. Mas o que você quer que eu fale? Como foi criado? Não, isso você vai falar depois. É. Eu quero que você conte para nós aquilo que você nunca contou para ninguém, que só dá para contar na mesa do café da manhã de casa. Por que você resolveu fazer? É subversão, Luiz? Olha, de uma certa forma, pode até ser considerado uma subversão do bem, né? E, na realidade, isso surge, o Zé Otávio, né, como uma reação a uma certa passividade da universidade, pouca atividade junto com os estudantes, pouca valorização dos estudantes. Eu tenho sempre tentado me comunicar com os meus colegas e sempre tenho a oportunidade de falar que nós estamos num novo mundo, não é? Até as palavras estão erradas, não são nós não somos alunos, né? Quer dizer, normalmente quando você vai numa universidade, quer dizer, bom, como é que são seus alunos? Não são os alunos. Todos nós somos de uma forma alunos, todos nós somos de uma forma estudantes. O mundo está mudando muito rapidamente, né? Então esse foi um dos motivos principais, né, dessa ideia do Espaço Alexandria, né, uma forma de enfrentar, de uma certa forma, essa velocidade com que o mundo está operando, né? Temas que são, em geral, não tratados na universidade e uma abertura maior, né, ao conhecimento para você orientar certas vocações. E me surpreenderam, né, inclusive, várias dessas palestras, né, quer dizer, o seu trabalho com mapas, né, e outras conferências, tem uma série de conferências extraordinárias. Então, essa foi a ideia original. Sair um pouco da trajetória clássica, não é, e normal. Eu lembro que na primeira vez, não sei, ainda estava lá, eu acho, não sei, primeira vez que nós apresentamos o Espaço Alexandria, quem estava na plateia, para minha surpresa, foi a Heloísa Buarque de Holanda. Heloísa. Não é? E eu não a conhecia direito, e alguém me chamou a atenção, eu estava na primeira frente, você, Heloísa? Aí eu chamei para a mesa. Quer dizer, são pessoas, e ela tinha muito essa ideia também de É a mesma cultura. ideia, não é, Luiz? É a mesma ideia, no fundo. Né? Como é que se chamava? Universidade das Quebradas. Quer dizer, tudo junto e misturado? Isso, é. Então, de uma certa forma, e ela apoiou muito, não é? E tivemos, então, várias reuniões em conjunto, etc. Né? E ela faleceu há pouco tempo até, não é? Foi uma das professoras, ela chegou aí a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras, imortal, e você sabe que ela mudou o nome dela, para Elô Teixeira, em homenagem à mãe. A mãe, né? É. Então foi dentro dessa orientação. E para dar início, né, nós pedimos, as pessoas às vezes se esquecem disso, né, mas nós pedimos um convênio, fizemos um convênio que foi submetido ao FINEP e foi aprovado, né? Projeto Alexandria. E até teve a sua, depois para aprovar esses convênios é uma dificuldade enorme, que exigem tudo, etc., mas finalmente, agora em março desse ano, né, veio a aprovação final, a prestação de contas e tudo que fizemos, foi muito bom. A tentativa inicial, talvez isso tenha se perdido um pouco, viu, Zé Otávio? Eu acho que poderia recuperar, se bem que não é fácil. Foi um dos pontos iniciais foi a aproximação entre o pessoal da biofísica, né, e da engenharia, principalmente aquelas pessoas, e tem um grupo na engenharia mecânica que trabalha com o processamento de sinais. Então, o pessoal da biofísica, especialmente, né, o grupo da Juliana, do Bruce, liderados pelo professor Gataz, né, que trata do funcionamento do sistema nervoso, do cérebro, né, com um grupo da UFRJ que estava, engenharia mecânica, que estava fazendo tratamento de sinais e a percepção, né, de objetos. Fizemos até algumas palestras em conjunto com esse professor, né? A Juliana fez parte da banca da tese do rapaz, Juliano Soares, e ela tentou também a aproximação com a biomédica, o programa de biomédico da FRJ, que não deu muito certo. Isso o pessoal da biomédica foi muito reativo, né? Quem sabe ainda isso vai acontecer. Quem sabe ainda acontece, né? Mas esses são os... Mas esse é o sonho.
assim, vamos pensar que daqui 100 anos, esse Espaço Alexandria, como você ia querer O meu sonho, pois é, eu chego lá, espera um pouquinho, né? Então, essa foi esse início, né? E o objetivo principal, quer dizer, um dos objetivos principais era influenciar muito, né? Quer dizer, com grandes modificações, o currículo universitário. O currículo universitário que nós estamos seguindo praticamente em todas as universidades brasileiras é totalmente falso, falso no sentido de que não atende, né, às demandas do mundo atual. A minha experiência no UFABC, né, foi um dos pontos, uma das atividades que me levou muito a começar com o Espaço Alexandria. Porque na UFABC, felizmente, né, como começou do zero, né, não tinha conselho universitário. O conselho universitário é uma das coisas mais terríveis na universidade, não atrapalha mais do que ajuda, né? Porque o conselho universitário é muito conservador. Então, muito difícil, né, você aprovar novas medidas e novas orientações acadêmicas no conselho universitário. Então, lá houve essa oportunidade de criar uma nova universidade, um novo sistema, um novo currículo, que é o Espaço Alexandria, respondendo a tua pergunta, né, o sonho, né, qual é o grande objetivo, seria iniciar pelo menos uma turma experimental, né, na UFRJ com um novo currículo, que seria um currículo começando com 3 anos, né, geral para todo mundo, e depois, então, as especialidades a partir das vocações de cada estudante. É terrível essa entrada nas universidades brasileiras, onde o estudante tem que escolher, antes de ter um contato com o universitário, já a sua profissão. Isso é uma loucura, né? Isso não tem menor sentido, né? Mas essa é a nossa tradição, porque nós nunca tivemos universidade, né? Quer dizer, de fato, eu teria orgulho de dizer que o UFABC é uma universidade, porque foi criada, né, há 15 anos, né, ou um pouco mais. Mas a origem das nossas universidades, não sei se vocês sabem, né, isso está documentado, foi em 1920. Foi criada a Universidade do Brasil para atender ao programa do rei Alberto, o rei da Bélgica, se não me engano, né, que veio visitar o Brasil. E no programa estava visita à Universidade do Brasil. Não existia. Então eles fizeram uma junção artificial de 3 escolas, de engenharia, medicina e direito, e chamaram essa junção de Universidade do Brasil. Os diretores dessas escolas estavam pouco se importando se era universidade ou não, estavam interessados nas atividades de cada unidade. E nomearam um reitor, né? Eu esqueci até o nome desse reitor, mas esse reitor, depois de 1 ano, escreveu um documento para o Ministério da Educação dizendo que a Universidade do Brasil, entre aspas, está criada em nomine, mas não existe, porque são 3 escolas separadas. Bom, realmente a universidade, Otávio, começou a ter mais cara de universidade, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Hoje talvez tenha uma história um pouco diferente, mas não muito diferente, né? Ela começou em 1960, por aí. Por incrível que pareça, pela ação da AID da época, né, Agência Internacional de Desenvolvimento, que financiou as pós-graduação no Brasil. Quando eu fiz meu curso, não existia mestrado e doutorado, existiam as livres docências, que davam títulos de doutor. Aliás, que eu fiz até uma livre docência. Então, sou livre docente pela cadeira de resistências materiais da Universidade do Brasil. Então, automaticamente, tive esse título de doutor, mas é uma coisa que é muito diferente daquilo que nós precisamos, né? Depois eu fiz meu doutorado fora, etc., mas esse é outro assunto. Mas então, quando houve essa de intervenção, mas essa proposta aqui para as nossas universidades, para o Ministério da Educação, começou a se criar, então, uma verdadeira universidade. A FINEP ajudou muito, existe um nome muito importante, que é o professor Pelúcio Ferreira. Ele é um nome fundamental nessa nova era universitária, né? O Alberto Luiz Coimbra também, né? Também. A PUC também teve um papel importante, né, nessa época, né? Eu esqueci o nome até de um dos diretores que começou isso lá, mas já até faleceu. Não, aqui não era o reitor, era um outro. Então, começou-se então a ter a pós-graduação. A pós-graduação, ela criou a mentalidade professor tempo integral, que não existia. Isso só começou a ser possível em 1965, por aí, quando começou a ter salário decente que permitiu que as pessoas se dedicassem exclusivamente à universidade. Talvez em outras áreas, nas áreas humanas e sociais, né, foi mais difícil, etc. Mas nas áreas de engenharia foi possível. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa como engenheiro, né, eu era professor desse, que ia dar aula, né, na universidade e depois saía correndo para o trabalho.
Quer dizer, era isso. A atividade docente era totalmente parcial, simplesmente para dar um curso àqueles que se interessavam, né, que tinham gosto para isso, e eu tinha muito gosto. Mas não, era impossível você ficar como professor de tempo integral, porque o salário não dava, né? Então, essa era o normal da atividade universitária. Quando começou essa pós-graduação, e nas áreas de engenharia, que eu conheço mais de perto, né, foi o professor Luiz Alberto Coimbra que teve essa iniciativa, e com esses recursos da FINEP, que foi criada também para apoiar os cursos de pós-graduação, nós tínhamos salários decentes. Eu lembro que eu saí da Geotécnica, empresa que eu trabalhava, e gostava muito da Geotécnica, era uma excelente empresa. Eu fui ganhar na universidade a mesma coisa do que ganhava como engenheiro lá. Então eram salários equivalentes, não é? Quer dizer, isso era uma coisa extraordinária para a época, né? Então isso reuniu vários professores, né? Os contratos eram feitos agora baseados na competência dos professores, né? Um estímulo enorme na formação de doutorado, quer dizer, o Coimbra ele contratava ou professores com doutorado já, não é? Que eram um pouco mais velhos, ou os jovens que estavam se candidatando a doutorado ou no Brasil ou no exterior. Quer dizer, vários foram para o exterior, eu fui um deles, fiz doutorado, voltei para a COP. Foi para Stanford e para a Alemanha, 2 lugares, né? Mas para a Alemanha é outra história, mas aí não tem nada a ver. Aí é Stanford. Eu fiz meu doutorado em Stanford, né? Mas a minha primeira, digamos, aventura, né, no exterior foi logo depois que eu me formei. Eu estava já trabalhando, tinha um ano trabalhando na empresa, e eu tinha muito gosto, a influência da engenharia alemã, engenharia civil alemã no Brasil, de estruturas, era muito grande. Não é? Nós seguimos, porque nos Estados Unidos a engenharia civil, nessa área de engenharia estrutural, não tem projetos que combinam com a nossa cultura, né? A Alemanha tinha muito mais, né? Porque tinham que fazer com cuidado, não podiam gastar muito dinheiro, tinham que aperfeiçoar muito a técnica, né? De cálculo estrutural, etc. Os Estados Unidos, a impressão que eu tinha era mais bruto. Ó, aqui pode gastar o que for, não precisa fazer, tem que estar seguro. Os alemães não. Então, e o meu tio, eu tinha um tio que era engenheiro, né? Ele me influenciou muito, ele seguia muito essa técnica alemã. E aí eu fui para a Alemanha, mas para me aperfeiçoar, né, para continuar a estudar um pouco a parte de engenharia de estruturas e aplicar no Brasil, né? Então fiquei lá um ano, né, não tirei título nenhum, simplesmente fui para estudar e voltei, né, para a empresa, para a Geotécnica, né? Quer dizer, foi muito útil para a minha vida profissional. Essa foi a história da Alemanha, foi uma bolsa do DAD, muito bem estruturado. O DAD é um exemplar, né, até hoje. De modo que, mas quando eu voltei para trabalhar na universidade. Quando eu me dediquei integralmente ao FRJ, né, passei para a COP, aí disse, não, agora eu preciso de um doutorado completo, porque eu preciso tenho sede de conhecimento, inclusive, para me dedicar, não é, à pesquisa e ao ensino aqui no FRJ com os nossos estudantes. E aí é que eu fui para Stanford, né? E eu tive muito mais gosto para a área mais teórica do que prática, sabe, Zé Otávio? Então, em Stanford, eu fiz doutorado no que eles chamavam de Applied Mechanics. Isso nem existe mais, né? Esse departamento, em geral, das universidades americanas, foi superado por outros, né? Mas é como se fosse teoria da engenharia. Quer dizer, eram assuntos muito teóricos, quase um intermediário. Quase uma matemática? Como matemática, sim, muita matemática, né? Era um intermediário entre física, matemática e engenharia. Entendi. Então, eu fiz um curso de matemática em Stanford com o professor Schiffer, nunca me esqueço desse nome. Conta isso. Um dos melhores professores do mundo. O que você viu nesse curso? Nesse curso eu vi um professor. Aliás, a história completa é a seguinte, deixa eu beber mais um cafezinho. Eu quero um cafezinho também, nem você me ajuda. Obrigado, Inês. Quando eu cheguei em Stanford, vendo... Não, tem aqui, tá, obrigado. Era completamente diferente, inclusive, da Alemanha, né, que é muito rígido, né? Não quero não, obrigado. Quando eu cheguei em Stanford, eu disse, bom, eu me matriculei aqui, a minha proposta foi para engenharia civil, porque eu era engenheiro civil, você foi engenheiro civil. Mas eu estou vendo agora, que eu não conhecia, no catálogo da universidade, que era uma beleza, um catálogo enorme, bonito, que tem um departamento de Applied Mechanics. E isso me interessa muito mais, porque inclusive tem autores de livros que eu estudei que são professores lá. E um deles era o Flügger. O Flügger era alemão, eu acho que foi um dos alemães que eles
trouxeram para os Estados Unidos, e eu gostava muito do livro dele, professor Flig. Então, esse era, não tem problema nenhum, tudo bem. Não tem burocracia nenhuma. Você agora tem que pedir licença ao Departamento de Engenharia Civil para voltar para cá, e aqui a gente vai analisar. Na primeira entrevista, aí eu perguntei, e quais são as disciplinas que eu vou fazer? Sei lá, escolhe. Aí eu escolhi 4 disciplinas, tá bom, mas sessões só. E aí ele me disse, se você for bem, você terá seu caminho aberto. Se for mal, será eliminado da universidade, simplesmente assim. Se você não passar, fora. Se você passar, segue o caminho que você quiser. É uma liberdade de escolha de atividade, né, que é extraordinária. Então, isso... E ele me disse, o professor Flig, que aliás foi meu orientador lá no inicial, ele disse, olha, quando tiver o curso de matemática, faça com esse professor. Como é o nome desse professor mesmo? Era o... Acabei de dizer. Como é que... Schiffer. Professor Schiffer. Faça com o professor Schiffer. E por acaso, aquele semestre, logo que eu entrei, era o Schiffer. Era um homem extraordinário, porque era professor do departamento de matemática, mas ele fazia a matemática atrativa. É simplesmente isso. É que ele dava matemática e para nós, pelo menos para pessoas que têm uma formação próxima a aplicações, engenharia e física, etc., você vê aquilo aplicado a algum problema que você está interessado em resolver, é um encanto. Não fica simplesmente fechado em demonstrações, né, que são implícitas sempre para a matemática. Tem um exemplo muito interessante de um grande matemático russo. Ele também, eu esqueço o nome, a gente fica velho vai esquecendo os nomes, mas era um grande matemático russo que já até faleceu uns anos atrás. Ele passava 6 meses na França, que tem uma matemática de primeiro mundo, né, extraordinária, e 6 meses na Rússia. E uma vez perguntaram a ele, olha, professor, qual é a diferença que você vê entre o matemático russo e o matemático francês? Ele disse, é muito simples. Se você pergunta ao matemático russo quanto é 5 mais 3, ele vai dizer que é igual a 8. Se você perguntar ao matemático... Não, se eu perguntar ao matemático russo, né? 5 mais 3, ele diz que é igual a 8. Se você perguntar ao matemático francês quanto é 5 mais 3, ele vai dizer que é igual a 3 mais 5, porque a soma é comutativa, mas não sabe que é 8. Então, eles são muito... 5 mais 3 é igual a 3 mais 5. E mais daí? Daí não sei mais. Então, é um exemplo extraordinário isso, né? Um sujeito de uma finura que é espetacular. Né? Mas então, o Schiffer não. O Schiffer diria 5 mais 3 é comutativo, mas também é 8, viu? Então, e ela tinha uma didática fantástica, né? Atendia os estudantes, né? Tinha um grupo de estudantes de doutorado lá da matemática com ele, que corrigia, dava umas provas. Realmente essa orientação do professor Flig foi muito boa. E outros também, né? Eu fiz mestrado o meu doutorado com o professor Erasto Lee, que era um inglês, também muito engraçado, o professor Lee, né? Era apressadíssimo, andava de bicicleta pelo campus numa velocidade incrível, todo mundo saía da frente, não sei que ele nunca se estabacou. Mas ele era muito bom orientador, muito inteligente e muito perspicaz, né? Ele desenvolveu certas coisas que depois eu prossegui aqui, e depois, enfim, tiveram grande sucesso nas áreas de engenharia, de aplicações de métodos de elementos finitos, etc. Ele é muito bom. Mas muito desorganizado também, né? Não tinha organização nenhuma. Uma vez eu lembro que eu estava chegando no campus, e nos Estados Unidos tem ainda, naquela época deve ter aquelas latas de lixo enormes, como tem algumas aqui no Brasil, né, onde eles vão colocando papéis e coisa. Eu ouvi um barulho lá dentro, botei a cabeça para ver, estava o professor ali dentro da lata de lixo. O que ele estava fazendo? Aí, o que eu perguntei, professor, o que eu estava... é o seguinte, eu recebi minha correspondência e não botei em cima da minha mesa, botei em cima da minha latinha de lixo de madeira, mas não botei dentro, botei em cima para pegar depois. E o homem que foi limpar pensou que fosse... Se tivesse jogado no lixo, jogou tudo fora. Eu estou recuperando o meu material. Era um homem desse jeito, né? Eu gostava muito dele. Teve um outro também que dava uma das matérias fundamentais, que era um excelente professor, Thomas Kane. Esse é da área de dinâmica geral, né? E ele veio ao Brasil. Ele gostou tanto, ele teve outros alunos brasileiros, né? Ele gostou da conversa, do desempenho dos brasileiros e passou um ano no Brasil como professor visitante na UFRJ, né? Eu tratei um pouco da vida dele, etc. Eu gostava muito de Thomas Kane. E teve uns outros, o próprio Flig, né? Deu uma aula muito alemão, como o alemão, acho que é alemão para sempre. Então é tudo muito rigoroso, muito bom, mas muito rigoroso, não tem conversa, tá? E o outro, né? Tinha um chinês muito bom também, Shao, de elasticidade também era outro, enfim. Tinham várias, foi um curso muito bom, muito livre, que eu podia escolher curso onde quisesse.
na matemática, na física, na química, sei lá, fiz vários cursos de matemática. Luiz, isso está com cara do Espaço Alexandria, Luiz. Pois é, por isso. Por isso, é isso que eu quis trazer para a Universidade Brasileira. Tem que ser uma coisa assim, não pode ser esse modelo. Agora não consegui, né? Eu tentei fazer isso no UFRJ, essa é uma parte também que não sei se está bem, enfim, não é documentado, as pessoas não conhecem. Logo que, eu achei, não sei se foi nos anos 80, 90, com o Maculan como reitor, não é isso? Maculan era reitor, é isso mesmo. Eu conversei com alguns professores das engenharias, da física e da biologia. Paz de Carvalho já faleceu, né? Um outro que era muito engraçado também, da biofísica. Era o Leopoldo? Leopoldo Demeis, ele era excelente também. Leopoldo Demeis, isso. Tinha o Moisés Nussensweig da física, um grupo de vários professores. Olha, eu tenho essa proposta para vocês. Eu sei que isso no aniversário não muda de uma hora para outra, mas vamos tentar no Conselho Universitário fazer pelo menos um grupo de estudantes que entrem para a universidade, para esse tipo de departamento, mas não é um departamento, é um programa totalmente novo, importante, né, e que os estudantes podem fazer suas escolhas, pelo menos parcialmente. Todos estavam muito, muito entusiasmados, mas aí o Maculan disse, bom, levou o conselho universitário, conversou, ele disse, esquece, porque não tem como. Aí desfez o grupo. Mas aí o Maculan foi para o governo. Isso. Então é que a história da UFABC. Maculan foi para reitor. Reitor não, foi para o Ministério da Educação como coordenador das áreas de educação superior. O ministro primeiro era antes. Depois, mas Tarso ficou pouco tempo, entrou logo o Haddad, né? Que era governo Lula. Isso, era ministro da Educação. Era o Haddad. E aí o Maculan telefone disse, olha, a sua ideia pode ser implementada, porque o Lula pediu que desse andamento a um projeto que tem já 12 anos na Câmara. É impressionante, a Câmara engaveta projetos, né? E só tira para aprovar quando ao bel prazer, quando o presidente da Câmara pede. Então o Lula pediu que fosse desengavetado esse projeto de uma universidade no ABC e está aí, é a sua oportunidade de criar essa, porque sai do zero. O cavalo passou encilhado. Isso, exatamente. Então, disse, topa, Maculan. Então, foi aprovado, né, esse projeto, né, que estava lá, e começou-se a Universidade Federal do ABC, e eu então comecei com esse projeto, né. Fizemos um grupo de 20 professores, escolhidos pelo Brasil inteiro, e discutimos a universidade, e ela foi formada nesse contexto, né. Quer dizer, 3 anos, quer dizer, uma universidade, primeiro, não é para receber alunos por temas, a universidade para todos, quer dizer, você entra para a universidade e lá ele faz suas escolhas. Duas etapas, uma etapa de 3 anos, onde ele terá o seu grau de bacharelado, né? Nessa etapa ele terá algumas cadeiras obrigatórias, outras serão cadeiras que ele vai escolher livremente, e depois dos 3 anos, então, ele vai fazer o seu curso de profissional. O projeto da universidade, ele era um projeto em que era dedicado às áreas de engenharia, né? Então, foi criado como uma universidade para as várias áreas de engenharia. Tinha uma área também de economia, se não me engano, né? Mas o forte era engenharia. Além dos bacharelados. Os bacharelados tinha em matemática, física, química, bioquímica também. Então, era esse o projeto. Não havia departamento. Pois é. Então, era esse o projeto. Era sem departamento? E não tinha departamento. Por quê? Porque departamento cria duplicações na universidade. Primeiro, cria duplicações. Segundo, dificulta a interação entre áreas semelhantes. Terceiro, é totalmente avesso à nova orientação, que é interdisciplinaridade. As pessoas falam interdisciplinaridade, mas na hora de colocar efetivamente, ou estabelecer mecanismos para facilitar a interdisciplinaridade, bloqueio. Tem que ser, tem. E vamos fazer assim? Não, isso não. Eu que vou fazer a minha área, cada um tem a sua caixinha. Então foi criado essa universidade sem departamento com 3 centros. Um centro de matemática e computação, um centro de física, matemática e de ciências básicas e um centro de engenharia, né? Então esses 3 centros. E eu propus, foi criado na época, uma unidade especial para
como é que se chama? Ciências do conhecimento, né? O que é isso, Luiz? É como funciona o nosso cérebro e como ele pode ser estudado e como nós podemos, né, fazer a avaliação do tipo de conhecimento, como é que se consegue, se conhece e como nós podemos, então, estimular os estudantes, né, e as pessoas em geral, né, a ter uma vida mais saudável. Esse era o ponto de vista. Mas esse centro de inteligência, ou de estudo do cérebro, né, depois os outros reitores que vieram descontinuaram. Ficou só o grupo que existe até hoje, que é dedicado a esse assunto, né, grupo muito bom, né, mas eu acho que deveria ser recuperado, porque todo esse, até parece uma premonição, tudo isso que você vê em inteligência artificial hoje, né, está muito associado ao conhecimento. Como é que vai ser o conhecimento para o futuro, né? Então, esse grupo deveria ter sido preservado. Ele está preservado em parte, mas eu gostaria que fosse mais, tivesse mais independência. Para você ter uma ideia, e eu acho que essa é uma história que vale a pena contar, quando nós fizemos o concurso para professores do FABC, eu fazia parte praticamente de todas as bancas. Não que eu não era especialista em vários assuntos, mas eu queria que os candidatos soubessem que eles iam encontrar um novo modelo de universidade, não era o clássico. E, portanto, eles não iam para departamentos, iriam para centros. Iam interagir com outras pessoas, com outros professores, outros cientistas de outras áreas, né? Não ia ter sua caixinha. Bom, e quando fez esse projeto, esse concurso para a área de... qual foi a área? Foi de... essa área de cognição, né? Nós tínhamos vários candidatos, etc., e aprovamos uns 7 ou 8, muito bons jovens, né? Pessoas entusiasmadas. E uma das candidatas que foi aprovada, ela, no final da sua apresentação, eu fazia parte da banca, não para examinar, mas, como disse, para explicar o que era a universidade. E ela foi arguída, etc., mas ela tinha dito no final da apresentação o seguinte: mas não era isso que eu queria ter feito. Bom, ninguém se tocou com essa observação, mas eu me toquei. Como ninguém tinha perguntado nada a esse respeito, eu falei assim: olha, antes de terminar, me diga uma coisa, o que quer dizer que não é isso que você queria ter feito? Você não quer ser professor, não quer ser cientista? Não, professor, é o seguinte, eu me interesso pelos mecanismos de funcionamento do cérebro, mas isso é muito difícil. Tem muito pouco trabalho, algumas pessoas trabalham nisso no mundo, mas é uma área complicada, e se eu dedicasse a essa área, teria no máximo 2 ou 3 trabalhos publicados. E com 2 ou 3 trabalhos publicados, você não entra para universidade nenhuma, tem que ter 10 ou 12. Então, eu mudei de área para ter trabalho publicado. Isso é um crime. Não é? Os crimes, que eu digo no sentido, os nossos processos de avaliação, de admissão, estão errados. Porque se alguém tem uma ideia genial, nova, ele não tem nenhum trabalho publicado. E você disse, você não pode entrar porque você é bom demais. Luiz, então não tem como ter um Nobel brasileiro se for desse ritmo? Não tem como ter um Nobel brasileiro. Não tem um salto no conhecimento se você não for atrás de algo genuíno. Isso, exatamente. É isso mesmo. Essa é a minha impressão. Bom, é a minha impressão, Zé Otávio, eu não sei se talvez não concordem com isso, mas eu acho que é a minha impressão. Tem até a esse respeito, se vocês querem saber, uma observação muito interessante era um professor, não, ele criou a Embraer. Osiris Silva. Osiris Silva, isso. O Osiris, numa das conversas que nós tivemos, depois de uma das palestras dele, né, eu fazia parte da Agência Espacial Brasileira e tinha algum contato com ele, e saiu essa conversa de prêmio Nobel, né? Ele disse, olha, por acaso, numa das minhas viagens à Suécia, né, eu conversei por acaso, num daqueles jantares, né, a partir da Embraer, etc., eu conversei com um dos membros do comitê Prêmio Nobel. E fiquei curioso, né? Vocês nunca pensaram em saber se tem candidatos no Brasil ao Prêmio Nobel? E ele me disse, sem mencionar a área, não, já pensamos sim, mas não foi com muito sucesso. Eu vou lhe dizer por quê. Antes da gente fazer a escolha, né, a gente naturalmente vê publicações, né, tem uma ideia geral, vê alguns possíveis candidatos, mas depois nós vamos à comunidade, né, seja de física, de química, de letras, etc., que se refere, né, o candidato que a gente admite como um possível ganhador, nós vamos conversar com colegas da área, né? Quer dizer, se for a área de literatura, a gente vê quais são os grandes literatos do Brasil em atividade, a gente conversa o que você acha do fulano, se for em física, a mesma coisa. E o que acontece é que a nossa experiência era assim, olha, tem esse
fulano que é um possível candidato, que a gente pode, o que você acha dele? E, invariavelmente a resposta era a seguinte: ele é um cara muito bom, mas... Aí começavam a dar... Aí nós dissemos, não, assim fica difícil, não é? Você escolher um que não tem uma unanimidade, sempre tem algumas... Luiz, eu já tive conversas com pessoas do comitê e eles falaram dessa questão da confiança, que para eles era a coisa mais importante. Pois é. E que aqui o maior nosso problema é que o índice de confiança nosso é muito baixo. Muito baixo, exatamente. Então, isso nos afastou um pouco dessa busca, né? Mas, enfim, vamos tocando, né? Eu acho que tem pessoas extraordinárias no Brasil, né? E espero, bom, voltando um pouco ao FABC agora, espero que a universidade prossiga. Até hoje ela está prosseguindo, né? Apesar de haver alguns movimentos, criar departamentos, mas em geral tem resistido bem. Criou-se uma área de humanas e sociais, que eu acho que é importante, seguindo a mesma orientação. E eu fiz uma avaliação, Zé Otávio, até uns 7, 8 anos depois de criado o FABC, eu saí de lá, mas eu não contei a avaliação. Depois de 6 ou 7 anos, eu fui verificar como é que era considerado nesses rankings internacionais, né? Tem rankings internacionais interessantes. E um deles é a UFABC, o INPA, o Instituto de Física, que fica aqui perto, né? E a UFABC, o INPA, o Instituto de Física, estavam numa categoria superior. As outras todas estavam todas lá embaixo. E o crescimento era possível. O crescimento é possível, e o que eles levam em conta é a produção em relação ao número de estudantes, né, ao número de professores, na qualidade dessa produção. Eu lembro que no mesmo ano que foi criado o UFABC, foi criada também no sistema da Universidade da Califórnia, a Universidade da Califórnia em Mercedes, que é numa cidade, né, que fica até perto de Palo Alto, perto de São Francisco. E no mesmo ano, e estava a Universidade de Mercedes na mesma categoria que a UFABC, quase juntas. Foi um sucesso, Luiz? Foi um sucesso. Você tem sucesso, Luiz? Não, os professores e os estudantes têm sucesso, né? Eu abro portas. Mas não, Luiz. Quem criam são eles. Zé Otávio, o importante da gente, né, é abrir portas. Um dos defeitos grandes que nós temos aqui na nossa cultura, que muitas pessoas abrem portas e querem ficar na frente para ser vista, estraga tudo. Você abre a porta e sai. É um lugar de criação. Essa que é a ideia, aqui é onde os estudantes e professores e as pessoas que se associarem, né, têm a oportunidade de ter ideias, de propor ideias. Eu notei, isso é um pouco da minha experiência fora, no exterior, que os nossos estudantes, né, eles são muito tímidos, eles não arriscam, têm medo de dizer besteira. Não é? Você quer ver um exemplo típico para vocês não dizerem que eu estou inventando? Como é que se ocupam os auditórios nas universidades brasileiras? Eu fui dar uma palestra tem uns 15 dias, 20 dias, lá na Biofísica. É um evento que eles estavam organizando. E é sempre a mesma coisa. Os estudantes começam a ocupar as últimas fileiras. É verdade. As pessoas têm medo de mostrar a cara, é isso? Tem medo de dizer, eu estou aqui, quero perguntar, ou tem medo de sair no meio da palestra porque a palestra dá uma porcaria. Não lhe agrada. Não pode ser assim, né? Vocês têm que entrar na frente, é frente a frente. O sonho da minha vida seria entrar, não minha, ou palestra que quer que seja, você vê os auditórios ocupados nas primeiras fileiras. Igual o teatro, né? Igual quando tem um bom ator no teatro, todo mundo quer ficar na frente. Exatamente. Isso. A gente tem que virar mais ator de teatro, né? A minha busca é essa. A minha busca, eu queria ser igual o Infante lá, aquele que faz terapia infernal, que todo mundo dá risada dele, todo mundo senta na frente, é isso. Então essa é uma característica que me parece reveladora de uma falta de coragem, né? Então é preciso que as pessoas realmente não tenham medo de aparecer.
para dizer bastante claro, não tenho medo de dizer bobagem, porque todo mundo diz bobagem, todo mundo erra. Não pode ter medo de errar. Errou, corrige. Não é? Professora. O nosso professor Luiz Bevilacqua, conhecido também como Bevi para os íntimos, ele nos traz esse presente, que é compartilhar conosco toda as suas preocupações hoje, olhando para a universidade, olhando para o UFRJ, com a bagagem gigantesca que esse professor nos traz. Muito obrigado, Mayra, por esse convite. Sinto-me na minha casa. Eu acho que isso é importante porque não sei se é apenas uma ideia ou um sentimento das pessoas mais velhas, né? Porque pertence ao UFRJ desde o seu início, ou se as novas gerações que entram para caixinhas, né? E essa seria uma das observações que eu queria fazer nessa conversa, né? Nos deixam de uma certa forma separados, né? Em unidades que às vezes não se comunicam. É impressionante a falta de iniciativa e as pessoas se sentem perdidas, né? A intenção era criar esse estímulo de atividade interdisciplinar, né? Porque tinham químicos trabalhando, tinham pessoas da área de física também, tinham outros também de engenharia, e essa interação entre os estudantes para alguma coisa que eles possam mostrar. Luiz, você sempre fala uma coisa para mim desde 2009 nas palestras, que temos que entrar para a universidade. Isso. E eu fiquei com isso, com uma intenção muito forte de fazer isso. E quando surgiu a oportunidade de digitalizar, por causa da pandemia, a disciplina Mapas, que é uma que eu fiz porque eu gosto muito de mapas, a gente começou com 6 estudantes, eram 12, ficaram 6 durante a pandemia, e eu falava só uma coisa: se você gostou dessa disciplina, chame um amigo que faz outro curso, um amigo que você conhece, chame um amigo. Só com essa chamada, a gente saiu de 6 em exponencial, 6, 12, foi para 20 alguma coisa, 28, 54, 96, foi bem isso, 214, 500 e alguma coisa, 1.000, 4.000. Daí a gente parou, mas o que aconteceu? Quando chegou em 4.000, a gente descobriu que esse era o tamanho de uma disciplina da universidade. Tem que ser digitalizada ou num grande estádio, porque a UFRJ tem 60.000 alunos. Para eu chegar em todos os cursos, a gente tem mais de 140 cursos daqui. Eu nem sabia que tinha tantos. A gente precisa ter disciplinas grandes também, e disciplinas que congreguem. Tanto isso é verdade, que quando ela acabou, os alunos foram para grupos e começaram a se reunir, alunos das mais diversos cursos. E ontem, por exemplo, a gente tinha mais de 300 alunos ativos em atividades ontem, fazendo no Rio de Janeiro inteiro. Então, eu queria perguntar para você, nessas universidades gigantes como a nossa, se essa questão da digitalização, que depois volta ao encontro, né, possa ser importante. Bom, Zé Otávio, essa é uma questão que não tem uma resposta única, né? Quer dizer, você pode ter disciplinas que tenham essa abrangência, né? Possam se utilizar de digitalização. Mas existem outras disciplinas em que você realmente precisa de um laboratório de física, um laboratório de engenharia, para você fazer ensaios de fração, etc., não podem ser mais de 100 alunos, não dá. Então, a universidade tem que distinguir, né? Ela não pode dizer que esteja tudo desse tamanho, nem pode dizer que seja tudo desse tamanho. Então, eu acho que e tem funções diferentes. Disciplinas desse tamanho, grande, são extremamente importantes para você interagir com áreas de conhecimento. Uma das atividades que eu acho que nos falta ainda é aumentar o conhecimento interativo, né, das várias áreas, né? E como a gente entra em caixinhas, né,
uma disciplina como essa, dizendo, acabem as caixinhas, né? Vamos conversar entre nós mesmos. E essa interação, quer dizer, essa união de pessoas trabalhando com um objetivo comum, que é a universidade, é o conhecimento, e fazendo troca de conhecimento, eu acho que são muito importantes. Tá? E a universidade deve reconhecer, deve, enfim, organizar isso de uma maneira que seja razoável, né? Aí tem que ver quantos números, qual é o máximo ou o mínimo, etc. Mas eu acho que tem uma função importante na universidade moderna, no mundo que nós estamos vivendo. Tá? Acho que é importantíssimo. Porque é esse mundo que os estudantes vão encontrar depois que saem.